Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Gerar, podcast do grupo Gerar in Vitro Medicina Reprodutiva, especialmente para você. Com o oferecimento de Neutrofer Folato D, um suplemento vitamínico essencial para quem quer engravidar. E nosso tema de hoje, vamos falar sobre, já que a gente já vem aí numa sequência dos últimos episódios sobre genética, vamos falar sobre teste de compatibilidade genética para casais. E comigo na bancada, Dr. Emílio Garavino, bem-vindo. Muito obrigado. Doutora Bárbara, a flecha já conhecida de todos. Oi, pessoal, e aí? E conosco também, doutora Juliana Carneiro, especialista em genética. Bem-vinda, Juliana. Oi, boa tarde. Tudo bem, gente? E é isso aí, equipe Gerar in Vitro aqui para trazer informação sempre de qualidade para todos vocês. E falando então, né, vamos começar com ela que trouxe a ideia. Teste de compatibilidade genética para casais. Já tinha ouvido falar sobre isso, Bárbara? Difícil, né? Não é tão comum, não né? Não é tão comum, mas é muito importante na nossa prática, né? É isso aí. Juliana, conta pra gente o que é esse teste, para que serve? É importante falar que é compatibilidade genética. Primeiro ponto. Primeiro ponto muito importante. Não traz a pessoa amada em 5 dias, nem resolve. Assim, na lua, em câncer, ou em... Né, não tem nada a ver com signo, não vê uma pastral. Bom, esse teste, ele é um teste interessante e importante para muitos casos, porque ele vai avaliar o perfil genético através de um teste, é um mapeamento que a gente faz mesmo de algumas mutações genéticas que ou o pai ou a mãe, né, o provável pai e mãe podem possuir, a fim de que a gente possa fazer um aconselhamento genético e orientar esse casal quanto aos filhos, né? A ter filhos, o risco desses filhos herdarem alguma condição familiar. Então, algumas pessoas, elas têm uma indicação de fazer esse teste, alguns casais, então em algumas situações ele é indicado. Né, a gente vê muitas vezes um casal falar, eu quero fazer um teste de compatibilidade genética, mas não existe uma indicação. Não quer dizer que ele não precise fazer, ele pode fazer se ele quiser. Mas se tiver uma indicação genética, a gente sabe o que a gente vai pesquisar, a gente sabe o que a gente vai analisar, e o aconselhamento genético, nesse caso, fica muito mais preciso e muito mais assertivo. Vamos de exemplo, então, né? Uma paciente que chega no consultório com um traço falciforme, né? Que a gente vê muito, né, doutor Emílio? Sempre, vez ou outra, chega uma paciente com esse traço falciforme. Essa paciente seria uma boa candidata a fazer esse teste de compatibilidade. Ela pode fazer esse teste. No caso dela ter o traço falciforme, ela provavelmente, nesse caso, ela já fez o mapeamento, então ela já sabe a mutação dela. Então, a gente já consegue fazer nessa paciente um aconselhamento genético direto e falar, olha, você tem esse traço devido a essa mutação e por conta disso a gente consegue avaliar com ela a probabilidade dela ter uma criança que apresenta o mesmo traço. E aí a gente faz o mapeamento do parceiro também. A gente pode fazer o mapeamento do parceiro. Quando a gente trata em doença rara, a gente sempre considera nas probabilidades genéticas que se não existe uma história familiar, por exemplo, ela tem um traço falciforme, mas o parceiro não tem, e não tem nenhum caso familiar do traço falciforme. A gente sempre considera que o risco dele ter esse traço, ou ser portador, na verdade, de uma mutação, mesmo que ele não manifeste, porque ele é só o portador, ela é o risco da sociedade em geral. Então, ele não necessariamente precisaria fazer o teste, mas é aconselhável. Quando você tem um casal, dos membros do casal já tem alguma condição, por que não testar o outro para que a gente consiga fazer um aconselhamento completo? Porque aí a gente consegue saber até qual que é a probabilidade do embriãozinho ter ou a anemia falciforme ou herdar apenas o traço, Exatamente. Né? Porque se a gente tiver a resposta dos dois, a gente consegue saber quais são as genéticas de cada um, né, e falar, olha, o risco, né, ou a probabilidade que você vá passar esse traço ou a anemia para o filho é de tantos %. A gente consegue fazer essa orientação. E aí a gente poderia até evitar a transferência de um embriãozinho com os dois genes alterados. Isso. Então, evitar de ter um embriãozinho que poderia gerar um indivíduo com anemia falciforme, que é uma doença muito grave, diferentemente do traço que essa mãe tinha. Exato. Né? Agora me conta, e primos de primeiro grau? Também, a consanguinidade, ela é um fator importante. Isso que eu penso aqui. A consanguinidade, mesmo que não haja na família nenhum caso de alguma síndrome, mesmo que não haja, pelo fato de serem parentes de primeiro grau, aí sim se aconselha, primos de primeiro grau no caso, né? Aí se aconselha fazer o teste de compatibilidade em ambos os membros, porque aí a gente sabe que quando existe consanguinidade, o risco de uma doença rara, recessiva, que não se manifestou ainda, se manifestar na criança, ela é maior.
E no caso, até quantos graus de parentesco é considerado assim de risco, né? Vamos dizer. A gente pode considerar primeiro e segundo grau. Até 2 graus acima. Então, mas qualquer tipo de união entre primos, eu particularmente acho que deveria ser feito um teste de compatibilidade ou pelo menos uma pesquisa, uma entrevista com esse casal e conversar sobre a família, saber se tem algum parente, algum tio, algum avô que tem alguma condição que vale a pena ser estudada. Legal. E conta pra gente um pouco mais nesse teste. Como que é essa conversa com esse casal, né? Então, eles vão fazer o quê? Uma coleta de sangue, saliva, fio de cabelo? Como que é isso? Pois é, a gente conversa com eles e a primeira parte da consulta, né, da conversa é perguntar tudo, é destrinchar a história dessa família. Primeiro perguntar se eles têm alguma condição, se não tiverem, eles têm algum parente que possui. Eu pergunto tudo, me fala toda a história da sua família. Eu tenho um avô que foi isso, eu tenho um tio que tem uma síndrome assim, ou tem um tio mais distante que morreu com uma condição que a gente não sabe. Então eu pergunto tudo para essa família. Então, antes de ir para a consulta do aconselhamento genético, pessoal, estudem a genealogia da família. Pergunta para a avó, para a tia, para a mãe. É só levar a tia junto. Pergunta todos os dados lá. Isso é muito relevante porque a gente conhece a história da família e muitas vezes o casal ele vai preocupado com uma coisa e a gente acaba descobrindo uma outra coisa que ele não tinha se atentado. Agora, conta para mim, quando que eu, como médico, vou pensar em indicar o teste? São esses fatores. Então, primeiro, consanguinidade. Sim. Casais que já tiveram um filho com uma síndrome e querem saber se o próximo filho também tem esse risco. Aí fica bem mais fácil para você definir. Isso. A gente tem que fazer o teste. E também casais que não tiveram filho com síndrome, vai ser o primeiro filho, por exemplo, mas eles têm uma história familiar ou paterna ou materna de uma síndrome rara, caso recessiva. Então, uma fibrose cística, vamos pegar o exemplo. Então, esse casal tem um tio ou tem um pai que teve fibrose cística, eles querem saber se eles são portadores. Então, é o teste do portador, na verdade. Então, não necessariamente esses pais eles vão ter uma condição genética, mas eles querem saber se eles têm alguma característica que eles vão passar para o filho. Se a paciente for geneticista, também tem indicação de fazer o teste. Se a paciente for geneticista? Também tem. Acho que ela vai querer fazer de qualquer jeito. Vai ter feito já, né? Já vai chegar feito, pronto, né? Até ia perguntar isso. Você falou bem, assim, não é um teste, talvez, com indicação para todos. Porque quando a gente fala assim, teste de compatibilidade genética para casais, eu até ia perguntar se isso poderia ser um meio teste pré-nupcial, né? Se no seu caso, você como geneticista, você já falou assim, não, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o marido que eu tô escolhendo aqui, é isso? Não pode ser considerado dessa forma, não precisa ser dessa forma. Mas tem muito casal que tem medo, né? Então, que quer saber tudo antes. Será que tem alguma coisa? Será que a gente vai ter um filho afetado? E a gente sempre trata na genética com probabilidades. Quando a gente está tratando de um casal que eles não são parentes e a gente está pensando em doenças raras, a probabilidade de gerar uma criança com uma síndrome, ela é uma probabilidade baixa. Então, a gente considera que é uma família diferente da outra e que essa combinação genética, ela tem uma grande probabilidade de não gerar crianças afetadas. Então, é por isso que, pensando nessa parte genética de probabilidades, a gente não sugere o teste para casais que não têm essa indicação. Então, se na minha família, por exemplo, não tem nenhum parente meu que tem uma doença que é geneticamente, né, já se sabe que é uma causa genética definida, e nem do meu marido, a princípio não existe necessidade de fazer esse teste. Podem fazer? Pode, se quiser fazer, pode fazer, mas não tem a necessidade. É o que eu sempre falo, né, gente? Não é todo teste que é para todo mundo. A gente tem que individualizar os casos, porque existem indicações precisas, né? Isso. Existem indicações precisas. Então, no caso da fibrose cística, a fibrose cística é um dos melhores exemplos de outras doenças monogênicas ou até mesmo doenças poligênicas mesmo, mas que tem uma causa genética definida, tem uma história familiar. Então, o meu tio tem, minha mãe tem. Eu quero saber se eu tenho risco de passar para o meu filho. Então, você vai fazer o teste do portador, você vai descobrir se você é portador. E nesse caso, é um teste que ele não vai direto na causa. Então, você não precisa analisar só a fibrose cística, você pode fazer um estudo completo. Aí são painéis genéticos que vão avaliar várias mutações relacionadas a várias condições. E aí você vai ter um mapa mesmo genético e com isso passar para o geneticista de novo, que ele vai interpretar esse resultado, ou de um membro ou dos dois, vai falar, olha, a partir disso aqui, a probabilidade
que você tem você é portador, por exemplo, de uma condição. Aí a probabilidade que você passe essa condição ou de forma recessiva para o seu filho, ou que ele também seja um portador, é essa. É muito legal. E até citando aqui, eu tava pensando nisso, né? O poeta Vinícius de Moraes, em que fala que a vida é a arte do encontro, né? E é incrível como é a arte do encontro mesmo, porque a gente lida, né, com a medicina reprodutiva, a gente vê como é que a tampa encaixa com a panela. E aí a gente já teve situações em que o cara é portador de uma doença rara, eu não lembro agora qual que é, e incrivelmente ele casa com a mulher que também é portadora da doença rara. Exatamente. E aí vai para um aconselhamento genético e a chance de ter um bebê ali com alguma alteração, né, futura, mais de 70%, 80% de chance, dependendo, né, da causa da mutação. E eu fico impressionado com isso. Eu tive assim, acho que, sei lá, pelo menos uns 5 casos aí ao longo dos meus anos de trabalho, em que eram realmente doenças muito raras que eu nem sequer tinha ouvido falar, e é incrível como um encontra com o outro na vida. Isso pode acontecer. Eu até lembrei do caso que eu estava até lembrando mais cedo, de uma criança que nasceu com diabetes nefrogênico, foi feito o sequenciamento dela, ela tinha 2 mutações, é uma mutação composta, no mesmo gene. Quando foi fazer o estudo dos pais, ela recebeu uma da mãe e uma do pai. Olha só. E os pais não eram parentes, né, não eram casamento consanguíneo. Então, foi aquela arte do encontro mesmo. É muito interessante isso. Eu acho que é muito bacana esse tema. E só para elucidar talvez um pouco mais, Juliana, esse resultado, então, a gente falou, né? Colhe o sangue. Ah, sim. Pode ser uma amostra de sangue ou pode ser um raspado bucal. Tá. Então, esses 2 materiais, muitas pessoas perguntam assim, mas qual que é o mais confiável? Os 2 são confiáveis, né? Então, as células do seu corpo vão ter o mesmo perfil genético para a gente poder avaliar essa questão do portador. Então, não importa se é um raspado da bochecha ou se é uma coleta de sangue, a gente consegue avaliar com a mesma qualidade o perfil genético desse paciente. E aí você faz um mapeamento genético. A gente faz genético. um mapeamento. Então, é um painel que ele tem as principais... São várias, mas são as principais mutações monogênicas, né? As doenças monogênicas, doenças raras, principalmente monogênicas e de padrão recessivo. Então, ele já faz um mapeamento de todas essas síndromes para que a gente possa fazer o estudo depois. E já faz cariótipo junto? Já? O cariótipo pode ser feito junto ou não, Ou mas não. esse exame é um exame só do teste do portador. Tá? Da mutação portadora. O cariótipo ele pode ser feito também. Aí depende também muito da questão familiar. Aí depende daquela conversa da família toda para saber se existe uma necessidade de um cariótipo também. Ô Ju, e deixa eu fazer uma pergunta extrapolando esse assunto, tá? Perdas gestacionais tardias. Por exemplo, né, um bebê sindrômico que não tinha um diagnóstico preciso intraútero e evoluiu ali para um óbito fetal. Esse painel genético é sempre indicado nesses casos, esse raspado bucal ou coleta de sangue desse bebezinho que tinha várias alterações morfológicas e que não sobreviveu? Na perda gestacional, você fala? Isso. No caso que a gente tem a perda, a gente tem esse material, né? Que é o material da perda. A gente faz principalmente quando você tem 1, 2, aí já começa a ficar estranho, a gente já tem que analisar por que isso está acontecendo. Então, existe hoje testes moleculares que a gente pode fazer. A gente pode fazer tanto o cariótipo convencional dessa perda gestacional, para saber se existe algum problema cromossômico, mas também a gente pode fazer uma análise molecular para a gente saber se existe alguma... A gente consegue ver trissomias ou monossomias, problemas cromossômicos também por biologia molecular, além do crescimento do cariótipo, mas também a gente pode se atentar para uma pesquisa genética. Então, é um material que a gente consegue extrair o DNA e fazer a pesquisa também. Porque, olha só, tô com uma paciente que teve um bebezinho com uma síndrome não diagnosticada, que evoluiu para óbito fetal tardio. E ela tem um embriãozinho ainda para ser transferido. Entendeu? Então, a gente está amadurecendo essa ideia e agora, sem dúvida nenhuma, vai passar pelo geneticista.
Seria uma indicação de fazer uma análise? Ela, infelizmente, não colheu o material desse bebezinho que foi a óbito. Mas teria alguma indicação de fazer alguma análise nesse embrião que vai ser transferido ainda? Eu acredito que sim, mas eu acho que como não foi feita a análise no embrião que foi perdido, na gestação perdida, aí a gente vai ter que voltar um pouquinho de novo nos pais. A gente não sabe o que a gente está buscando, A gente não né, sabe o que está buscando. Pode ser feito um cariótipo, um PGTA, por exemplo, no embrião? Sim, mas e se for uma variação de uma síndrome rara? Exatamente. Aí, nesse caso, talvez valesse a pena voltar a conversar com o casal e, de repente, testar primeiro esse casal para a gente conseguir ter um norte do que procurar no embrião. Certo. Um pouquinho fora, parece que tem algum teste agora que faz diagnóstico de alteração cromossômica na paciente, no sangue periférico, quando ela está com aborto. Isso procede. O cariótipo da mãe. Da mãe. Sim. Então você consegue fazer o cariótipo da perda embrionária daquela gestação. Consegue também. Você sabe até quantos dias depois da perda? Você entendeu? No sangue materno. No sangue materno periférico. Eu posso pesquisar, mas a gente sabe que o DNA fetal, ele fica por alguns dias. Sim. Tá no sangue materno. Porque hoje em dia você fazer uma curetagem, a gente evita, quem trabalha com reprodução evita curetagem. Para você poder ter o material genético do embriãozinho, você tem que fazer uma curetagem, uma aspiração intrauterina. Eu ainda não coloquei na minha prática, mas às vezes a paciente quer saber por que eu perdi, por que eu tive esse aborto. E eu não quero fazer uma curetagem para piorar o endométrio dela. Sim. Então, acho que hoje isso vai entrar daqui a pouquinho. Sim. E eu acho muito cruel para a paciente falar assim, olha, você tem que ter 3 perdas fetais para a gente poder fazer um estudo genético seu e definir. Então, eu acho que é um exame que chegou, não sei qual é a acurácia, se realmente é deficiente, mas se não fosse, não estava no mercado, né? Bom, o que eu posso falar, por exemplo, quando a gente vai fazer um estudo de sexagem fetal, a gente não indica sexagem fetal para uma paciente que teve uma perda gestacional há menos de 6 meses. Então, teoricamente. Então, a gente sabe que o sangue ele se renova, ele circula, mas a gente já tem relatos de que pode ficar material fetal circulante da gestação anterior por mais tempo no sangue da mãe. Eu falo 6 meses com prazo de muita segurança, mas eu acredito que pelo menos 15 dias, acredito que ainda tem material fetal circulando no sangue dela para fazer essa análise do DNA circulante do bebê, né? Agora, batendo papo aqui, parece que tecnicamente é muito fácil avaliar o DNA do embriãozinho daquela gestação pelo sangue materno. A gente tem um processo de separação diferente, a gente tem que certificar que a gente não está analisando DNA materno, né? Então, na verdade, a gente analisa, em muitos casos, muitos exames, a gente vai analisar o plasma, porque o DNA materno, o DNA fetal, ele está circulando no sangue, então ele está livre de células. Então, a gente consegue separar as células maternas e o plasma, onde vai ter o DNA fetal. E aí, a gente consegue fazer, por meio de técnicas, a análise desse DNA circulante, só que a gente tem que fazer um estudo, muitas vezes a gente também faz o estudo do material materno, para que a gente possa comparar se aquele resultado que a gente está vendo é da criança, ou tem alguma questão materna também que a gente está analisando junto. E você consegue detectar só alterações cromossômicas numéricas? Ou o que mais você consegue detectar, entendeu? A gente consegue detectar numéricas, mas é um teste bem novo, né, na verdade. E a gente, dependendo da variação, a gente consegue talvez procurar, assim, mutações pontuais. Sim. E triploidias, alterações, assim, maiores da cromossômicas? Triploidias? Isso. A gente também consegue, porque quando a gente vai fazer a análise de uma trissomia, por exemplo, a gente vai analisar vários marcadores de um mesmo cromossomo ou de vários cromossomos. A gente analisa um painelzinho de cromossomos. E aí a gente consegue ver um perfil que todos eles estão com 3 cópias, por exemplo. Sim. E aí a gente consegue sugerir uma triploidia. Ô Ju, mas esses testes no sangue da mãe, eles são de rastreamento e ainda necessitaria de um, por exemplo, um cariótipo no sangue do cordão umbilical, que aí sim seria confirmatório. Para confirmatório. Né? Exato. Então, eles são rastreamento. É um rastreamento, porque muitas vezes acontece a perda, no caso das perdas, né, que existe um sofrimento muito grande da família. Então, esse teste molecular, ele é um teste que vai ajudar você a ter uma resposta mais rápida, em menos tempo, de uma possível causa dessa perda, mas a gente ainda não consegue analisar todas as causas. Então, é como se fosse uma triagem inicial para que a gente possa esperar o resultado de um cariótipo, porque o cariótipo de perda ele pode demorar mais tempo para ficar pronto, porque o processo de cultivo, né, das células para analisar, ele é mais demorado. Certo. É isso aí, pessoal. Bate-papo maravilhoso e vamos chegando ao fim de mais... Antes de terminar, Pode falar. eu acho que a geneticista
encaixa muito bem na medicina reprodutiva, principalmente no aconselhamento, na definição de conduta para casos difíceis, casos raros. Então, você é muito bem-vinda. Obrigada. Isso aí, por isso que nós trouxemos a Juliana para o Grupo Gerar In Vitro, ela que é responsável pelo aconselhamento genético das nossas pacientes, né? Quando tem indicação, sempre a gente aciona a Juliana aí para socorrer a gente nas condutas das nossas pacientes. Então, eu acredito muito nisso, né? Então, hoje a Gerar In Vitro, ela tem esse atendimento multidisciplinar, tem a Juliana, nós temos a advogada para auxiliar casais com aspectos jurídicos também. Então, casais que querem utilizar, por exemplo, FGTS, né? E aí precisa de um acionamento jurídico. Casais que são pacientes oncológicas que podem acionar o plano de saúde para fazer o congelamento dos seus óvulos. Nós também temos, né, esse recurso. Enfim, psicóloga. E eu acho que a reprodução hoje evolui muito para isso, né? Então essa é a preocupação para que a gente possa realmente dar um atendimento completo, uma cobertura para todas as nossas pacientes. Eu vejo que a genética, eu acho que tudo dentro da reprodução é muito multidisciplinar e muita conversa, né? Eu acho que a informação é essencial para esse paciente, para esse casal, e o geneticista, nesse caso, o papel é orientar. Né? A gente não define nada com o paciente, a gente não fala que vai dar certo, que vai dar errado, mas a gente vai explicar o que está acontecendo com a genética dele ou do embrião, e a partir daí orientá-lo sobre as possíveis condutas que ele vai querer tomar. Né? Então eu acho isso muito importante. Eu acho que é fantástico mesmo essa multidisciplinar, né? São casos clínicos que às vezes envolve o urologista e aí de repente é um fator masculino grave que vai ter que passar pelo geneticista também ali, que foi identificada alguma alteração genética no cromossomo Y. E aí vai indicar biópsia, e aí a gente discute com a equipe da embriologia também, e tem todo esse apoio que, né, não é médico necessariamente, que é do psicólogo, que é do jurídico, que é da nutrição. E a gente poder discutir cada caso nosso lá, né, porque a gente tem reuniões mensais em que a gente discute cada caso para ver o que pode ser aperfeiçoado em cada caso, o que a gente pode acrescentar. E isso é fundamental porque é resultado para os nossos pacientes, né, medicina de qualidade. Perfeito. Mais alguma coisa? Só agradecer o convite e a presença da Juliana. É isso aí. Obrigada, Doutor Emílio, fala seu @ no Instagram, qual que é? @Dr. Emílio Garavini. Bárbara, muito obrigado. Obrigada, gente. @doutora Bárbara Flecha. Isso. Juliana, conta pra gente seu Instagram. Vou tentar lembrar ele aqui. Eu tenho @Ju_G Carneiro e tenho @Ju_Genética também. Ah, isso aí. Muito obrigado, Juliana. E sigam lá, @Gerar In Vitro. Sigam também no YouTube, nosso Pode Gerar podcast também está no Spotify, em todas as plataformas de streaming aí. Agradeço a todos pela presença. Sigam lá também @Bmoura e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado.